Tomem assento, por favor. Glória a Deus. Eu quero que vocês abram a Bíblia em Apocalipse 3:11 e depois Mateus 13:44. Enquanto vocês estão abrindo a Bíblia aí nesses dois textos, eu quero dizer que estou muito feliz por Deus ter me dado saúde, amanheci hoje, e estar na melhor reunião da igreja, que é a ceia do Senhor. Essa para mim é a reunião mais sublime, porque aqui a gente não só sente a presença de Deus, mas o próprio Jesus, Ele disse, prometeu, eu estarei convosco nesta reunião. Ou seja, fazer isso todas as vezes que se reunirem em meu nome. E para mim, quando o diácono chega para entregar o pão e o cálice, aquele diácono é a extensão do braço de Jesus. Espiritualmente é ele quem serve a ceia, como ele serviu para os seus discípulos. Muito bem, ontem eu estive fazendo 2 visitas. Uma delas foi para o pastor Juraci, e até ele disse que se ele tivesse disposto, ele estaria aqui, ou de manhã, ou talvez hoje à noite. Está aí? Oh, fica de pé, meu companheiro, meu pastor, está ali, ó. Pastor Juraci, tive o privilégio de ouvi-lo ontem com muita graça, ali com o Eduardo, que é o genro dele, uma família linda, grande. E ontem eu saí dali com a minha capanga cheia, viu? De ouvir a sua história, pastor saudoso José Batista e por aí afora, saudoso pastor Antônio de Oliveira, meu Jesus. E eu fico feliz de ver que o senhor está aqui. Foi o senhor que fez isso. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Deus abençoe, meu amado. E de lá, eu estava com o pastor Gesiel e o pastor Cerqueira. De lá nós fomos, então, visitar a irmã Terezinha, que é uma pioneira daqui também, e fiquei encantado de ouvir a história dela. Ela é mãe de 13 filhos. Agora, lembrando que 10 desses filhos é tudo homem. Misericórdia. Eu falei, imagine. Porque eu vou falar um negócio aí, os maridos vão ficar com raiva de mim, mas eu tenho que falar. Você é o herói que vai buscar o pão para trazer para dentro de casa. Mas existe uma heroína que a coroa dela é bem maior. Porque ela é quem cria os seus filhos, cuida dos seus filhos, está entendendo? E quando você chega em casa, está tudo prontinho, arrumado, por causa desta abençoada mãe. Hoje é dia dos pais, não é? Aliás, feliz dia dos pais aí para todos os pais, né? Muito bom. E você não se preocupe de comprar presente para o pai, porque pai tem que dar presente todo dia. Viu? E o melhor presente para o pai é o beijo sincero do filho e dizer, bença pai, tá certo? Bença mãe. Nunca esqueça de fazer isso. De sempre, antes de dormir, eu cobro. Se a minha filha ou meu filho esquece, epa, está indo dormir como? E agora? Você não esqueceu de nada não? Ô pai, chega aqui, me dá um beijão aqui, benção pai. Deus te abençoe, agora pode dormir. Tem que ser assim, porque é assim desde a antiguidade. Vai lá para a Bíblia Sagrada, é exatamente aí.
Lembra que havia uma briga entre Esaú e Jacó só por causa da bênção do pai. E teve um negócio lá que trocou as mãos e tal, porque é Deus quem abençoa os filhos através dos pais. Feliz Dias dos Pais. Então, eu fiquei muito contente. Eu aqui, ministrando a palavra, estou tremendo. Mas ontem eu fiz o que eu mais amo fazer na minha vida, é visitar. É visitar de porta em porta e conhecer as pessoas. Está escrito em Apocalipse 3:11, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mateus 13:44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Devido ao tempo, eu vou ficar só com essa primeira leitura. E esse texto aqui, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu prometo aos irmãos que eu vou fazer uma série de estudos sobre o que é que você tem, sobre as coroas. A Bíblia fala de coroas. E é evidente que sempre que nós temos alguma coisa de valor, nós sempre tomamos o cuidado de guardar. E quando esse objeto, o valor é muito grande, a gente acaba escondendo. Quando você esconde, só você sabe onde está e mais ninguém sabe, por causa do valor que é aquele objeto para você. E então, Jesus disse, eis que venho sem demora. Ora, aqui se trata de um ultimato, um aviso. E é evidente que está se referindo a um perigo iminente. É um alerta de Jesus, eu venho sem demora. Ora, neste ultimato nós temos dois aspectos fundamentais. Qual é o primeiro? O arrebatamento da igreja, que pode acontecer a qualquer momento. Pode ser que, se acontecer o arrebatamento daqui a pouco, nós não chegaremos em casa e não necessitaremos de chegar em lugar nenhum, porque estaremos na plenitude da eternidade para todos sempre, no corpo eterno. Isso é muito difícil de entender assim, porque nós estamos cercados de limitações. Todo esse corpo carnal aqui chama-se limitação. Mas quando você entra na presença de Deus e começa a meditar no corpo eterno de glória, que é o corpo espiritual, misericórdia. Esse corpo espiritual, quando você se aproxima muito de Deus, você não sente saudade, não sente tristeza, não sente dor. Tudo isto é terreno, é daqui. Mas o espiritual, glória a Deus, se você pudesse entrevistar os que já foram para o Senhor, eles não sentem nada. Lá no paraíso não tem nada dessas coisas daqui. Lá é plenitude eterna de glória na presença de Deus. Então você precisa pensar nisso. E quando você vive e cultiva essa natureza celestial, você sofre menos, você se agiganta
diante dos problemas que se apresentam para você. Quantos dizem amém? O segundo aspecto fundamental que você precisa estar alerta é que a qualquer hora você pode morrer. A morte sempre pode acontecer a qualquer momento. Não é? Como dizem sempre, para morrer basta estar vivo. Então vejam bem, Jesus exorta, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. É claro que Jesus jamais diria isto para você ou para mim, se eu e você não estivesse correndo o perigo de perder. Senão, ele não diria, guarda o que tens. A questão é saber o que é que você tem. E é claro que não vai dar tempo, mas a primeira coisa que você tem chama-se salvação, vida eterna. Quantos dizem amém? A partir do momento em que você se arrependeu dos seus pecados, a partir dali você entrou na esfera eterna celestial de salvação e vida eterna. E isso se selou quando você cumpriu a segunda parte, da qual Jesus diz, quem crer e for batizado. Então você foi batizado, você entrou para a eternidade. E aí sim, inclusive depois nós vamos entrar nessa área aí, lá no tribunal de Cristo, você já está arrebatado no céu, você será julgado por aquilo que você fez aqui na terra através do corpo, seja bem ou mal. Então, esse mal aí não vai interferir na sua eterna salvação, porque você subiu. Em Apocalipse diz lá, se você vai ser julgado. Ali as suas obras vão ser lançadas no fogo. Eu pensei muito nisso ontem quando estava visitando esses heróis da fé aí. Meu Deus, já pensou as obras dessa irmã aqui? Porque, ainda que ela não tenha ido evangelizar nem nada, mas criar 13 filhos, tudo na igreja, misericórdia. Veja bem, João 3,16, Jesus deu o segredo. Todos conhecem, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, que vai nos dar a salvação, e você já tem ela, começa com o vocábulo de causa, que é a palavra porquê. Eu sempre digo e afirmo e vou provar. João 3,16, primeiro, é doutrinário. Segundo, é evangelístico. Terceiro, é escatológico. Está tudo ali. Então, Jesus disse, porque o Nicodemos estava com a boca aberta, ele estava com um porquê dentro dele maior do que essa igreja aqui. Ele dizia, como é que pode um carpinteiro de Nazaré, criado na roça, junta de bois, tudo traçado lá e tal, serrando, fazendo mesa, fazendo cadeira, filho de um carpinteiro, que negócio é esse? Então ele estava de boca aberto. Então ele ficou assim, mas por quê? Pedindo causa, pedindo razão, pedindo explicação, que é João 3,16, por quê? E então, o grande conceito de causa, qual é a causa? Aí nós temos que ir para Gênesis, capítulo 1. Qual é a causa? A causa é você, eu, nós somos a causa, nós somos a razão, aleluia, do porquê que Jesus falou para Nicodemos. Aí,
Jesus sabe por quê, Nicodemo? Porque Deus amou. O homem não, mas Deus amou. É por isso, por causa do amor de Deus. Aí você tem que ir lá para Gênesis, para você ver um Deus apaixonado. Veja, o mistério da salvação é tão grande que Deus estava abusado com o povo, Deus estava irritado com o povo e disse: Moisés, eu não aguento mais. Esse povo me irritou, me tirou do sério, eu vou destruir todos eles e a partir de ti eu vou criar um novo povo, uma nova nação. E o que aconteceu? Se você for lá em Hebreus, você sabe a razão. Quem é que estava em Moisés? O Espírito de Cristo estava em Moisés. Aí Moisés falou: Senhor, eu sei que tudo que o Senhor fizer é bom, o Senhor tem razão, esse povo não presta mesmo, não vale nada. Mas não faça isso não, Senhor. O que é que o povo lá, os egípcios, vai dizer? O Senhor tirou eles de lá com tanto prodígio, com tanta maravilha, com tanto milagre para matar aqui no deserto. Olha a sabedoria de Moisés. E aí ele chegou assim: Senhor, não faça isso não, eu estou arrazoando contigo. Agora, se o Senhor tiver decidido mesmo, aí entrou Jesus. Se o Senhor tiver decidido mesmo a acabar com esse povo, risque o meu nome do livro da vida. Ou seja, eu não quero nem existir mais. Aí é Cristo, ali era Jesus em Moisés interferindo. E aí está a razão de João 3,16. Deus amou. Veja, Deus amou, está fato consumado, amor, já está feito, não adianta, não tem quem mude isso mais, porque Deus amou. Pronto. E aí vem a razão maior. De tal maneira, portanto, uma medida eternamente imensurável, imensurável, incalculável. E aí, apenas para dar uma explicação, de tal maneira que deu o seu unigênito Filho. E aí veio o processo seletivo, para que todo aquele, nem todos, mas todo aquele que nele crê, não pereça. Esse não pereça está apontando para o futuro, é escatológico. Mas a grande diferença, tenha a vida eterna. Então, quando Jesus disse: guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, você nunca pode esquecer disso. A primeira coisa que você tem, tomou posse, chama-se salvação, vida eterna. Jesus diz: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quantos dizem amém? Você e eu, nós temos a vida eterna. Eu já assisti à morte de vários filhos de Deus, salvo. Já assisti. É gozoso, é maravilhoso. Todo cristão, na hora da morte, ele entra num processo de muita alegria. Eu estava no hospital e o médico diz: vou mandar para casa porque não tem mais jeito. Ele pode demorar um dia, daqui meia hora, melhor ele morrer em casa e tal. Já. Quando isso acontecer, só a família vem aqui, pega o atestado de óbito e acabou. E eu levei, ele era meu auxiliar na congregação de Itapecerica da Serra, irmão Abelino. Ele era um pastor da Deus e Amor. Ele veio com a família dele toda congregar comigo, recebi umas 35 pessoas.
E lá na frente acabou sendo o meu auxiliar. E o câncer havia tomado conta de tudo, da matéria, do corpo. E aí nós levamos para casa, e aí a esposa dele pediu para fazer um culto, ele também. E nós estamos fazendo o culto lá, cantando o hino, glorificando a Deus. E nós estávamos cantando o hino 17, nunca me esqueço. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. E aí, daí a pouco, ele começou a falar em línguas. E falou assim para mim: pastor Edson, por favor. Disse, pois não, ele estava deitado numa cama na sala. Pois não, irmão Abelino. Pastor, que coisa maravilhosa. O que é, irmão Abelino? Eles chegaram. Eu digo, eles quem, Abelino? Pastor, os anjos vieram me buscar. Oh, pastor, que coisa maravilhosa. Olha, pastor, só devia estar no meu lugar, que coisa linda. E eu digo, quisera eu estar no seu lugar. Então, e ele começou a glorificar a Deus, falar em línguas, e só falava, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Eles estão aqui, pastor. E ele foi falando em línguas, e o povo cantando. Daí a pouco, o olho dele parou, a boca parou, eu fechei esse olho, fechei o olho, fechei a boca. Quando terminei o hino, eu falei, olha, irmãos, Abelino acabou de partir, acompanhado por anjos. Ele não disse quanto, eu não perguntei. Não tive coragem de perguntar, não. Aí, essas coisas não podem, né? E ele foi levado para a eternidade. Um outro foi no hospital. Então, você precisa ter a certeza do que você tem para você saber guardar o que você tem. Foi isso que Jesus deixou bem claro. Guarda o que tens. Venho sem demora, guarda os que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E aí, na próxima vez, se Deus permitir, nessa série de estudos, nós vamos entrar na questão do reino dos céus é semelhante a um tesouro. Mas por hoje fiquemos com essa palavra. Guarda o que tens. Guarda o que tens. Guarda o que tens. Guarda o que tens. Você alcançou misericórdia da parte de Deus por ser revelado por Jesus. Jesus deixou bem claro: ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E quem mais? E aquele a quem o Filho quiser revelar. Eu fui revelado, você foi revelado. Ei, músico, vocês tocam bonito, hein? Mas melhor do que tocar bonito é que você foi revelado. Seu nome está escrito no livro da vida. Ninguém muda isso mais. Ninguém muda isso mais. Sabe o que significa ser revelado? Digamos que qualquer um de vocês aí fica rebelde. Daí vou atrás, e não consigo. Alguém até pediu para me ligar para um desviado. Aí eu liguei, ele nem me atendeu, nem nada. Está revoltado, deixa para lá. Eu não queria estar no lugar dele, porque a refrega é grande. Mas ele não vai se perder, porque ele foi revelado. Pois é. Então, alegre-se por isso. Guarda o que você tem, guarda o que você tem.
Guarda o que tens. Guarda o que tens. Quantos dizem amém? Glória a Deus. Vamos para a ceia do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Só acha de a gente tirar aquela oferta agora? A gente vai na ceia. Depois da ceia. Maravilha. Glória. Glória a Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus.